Olá, bom dia. Muito obrigado a todos os participantes do painel anterior, da adaptação e casos de sucesso em tempos de Covid. Quero agradecer a todos e vamos agora passar para um novo painel que é sobre empreendedorismo social. É uma das áreas a concurso que temos neste concurso, nesta Mostra Nacional de Jovens Empreendedores este ano. Portanto, temos alguns projetos dedicados também a empreendedorismo social e nada melhor do que os jovens, os milhares de jovens que passavam pela alfândega, que esperemos que hoje estejam, hoje e amanhã connosco, ouvirem durante estes painéis alguns interlocutores que já são ou lideram projetos de empreendedorismo social e que vão partilhar as suas experiências positivas, menos positivas, porque as experiências são feitas de tudo e são muito importantes para que os jovens empreendedores percebam exatamente que a resiliência é muitas vezes a chave do sucesso para os nossos projetos, sobretudo para os projetos de empreendedorismo social. Quem vai estar a moderar e a apresentar um bocadinho o seu projeto neste painel vai ser a Inês Sequeira, responsável da Casa do Impacto, um projeto que todos nós conhecemos a nível nacional e, portanto, que vai apresentar um bocadinho aquilo que é a Casa do Impacto e vai depois moderar este painel. Vamos ter também connosco a Cristina Bouton, da Cozinha com Alma, que é mais um projeto que todos já conhecemos muito bem, de respostas sociais, mas não só, que cria impacto e que vai falar um bocadinho e partilhar. Em estúdio só vamos ter a Cristina Bouton e em Zoom vamos ter a Inês Sequeira. Vamos ter também connosco o Federico Costa, que eu já conheço, dos empreendedores sociais, há muitos anos, julgo eu, há mais de uma década, e, portanto, quando começávamos a dar os primeiros passos no empreendedorismo social, com pequenos projetos, e fico muito feliz de ver que esses projetos cresceram, as pessoas foram resilientes, multiplicaram-se e hoje têm dinâmicas e são transversais a todas as áreas. E vamos ter também connosco o João Salvado, que é professor da Universidade Católica e que partilhará também um bocadinho daquilo que é a sua opinião e a importância deste empreendedorismo social e, sobretudo, num ano como este, num ano de pandemia. Mais uma vez agradeço a todos e vamos partilhar agora este palco principal da Virtual Arena da Fundação da Juventude com estes intervenientes e boa sorte e bom painel a todos e obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada a todos. Bem, bom dia a todos. Vamos iniciar em São Lacido o nosso painel sobre empreendedorismo social. Este é um novo paradigma que todos nós, penso que estamos presentes aqui, acreditamos que é um modelo de presente e de futuro para dar respostas inovadoras aos problemas sociais e também ambientais, porque o impacto, quando nós falamos de impacto hoje em dia, nós pessoalmente na Casa do Impacto temos sempre presente não só as questões sociais, mas também as questões ambientais e acreditamos muito realmente neste novo modelo e neste novo paradigma que é urgente e que esta situação de pandemia, sem dúvida alguma, nos veio a mostrar que é cada vez mais urgente
E por isso hoje vamos discutir e vamos conversar acerca deste novo paradigma, como já foi indicado anteriormente, com o professor João Salvado, professor auxiliar na Católica Lisbon School. Eu vou só fazer uma breve apresentação, depois passo a palavra e se quiserem acrescentar alguma coisa, disponham. Que tem doutoramento na estratégia e empreendedorismo na London Business School. Frederico Cruzeiro, fundador e presidente da Agência de Empreendedores Sociais, e Cristina de Botton, presidente da direção e voluntária na Cozinha com Alma. Portanto, é aqui uma empreendedora com um projeto social que vai ajudar muito nesta discussão. Assim, para iniciar, eu sou Inês Sequeira, diretora de Empreendedorismo e Economia Social na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e fundei também e criei o projeto e sou diretora da Casa do Impacto. Brevemente só dizer um bocadinho o que é a Casa do Impacto, para quem não conhece. É um hub de empreendedorismo social. Nós costumamos dizer que somos uma one-stop shop para empreendedores de impacto, ou seja, temos connosco as ferramentas que são necessárias para qualquer empreendedor que tenha uma ideia possa criar o seu projeto e escalá-lo, sendo que os nossos pilares principais são a questão da capacitação, onde nós desenvolvemos, juntamente com os nossos parceiros, programas de aceleração dos vários estágios de uma startup de impacto, seja num estágio mais inicial ou num estágio com maior maturidade. Temos o pilar da incubação, portanto incubamos não só presencialmente como virtualmente vários projetos. Temos neste momento 32 startups de impacto social. Temos investimento entre parcerias e títulos de impacto social, nos quais somos investidores enquanto Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Temos também um fundo para investir em negócios de impacto, no valor de 500k a ano, que é o Fundo Plus, e temos uma vertente de avaliação de impacto, que é fundamental para ajudar-nos a criar e a desenvolver métricas de avaliação de impacto, de forma a comprovar o claro impacto dos projetos nos quais apoiamos e investimos. Sendo assim, uma vez apresentado a Casa do Impacto, vou passar a palavra para os nossos oradores, e para isso iria começar, se calhar, para pedir para a Cristina apresentar um pouco daquilo que é a Cozinha com Alma. Olá, boa tarde, obrigada por estarmos aqui. A Cozinha com Alma foi um projeto que nasceu em 2011, na sequência da crise que se sentia na altura e de uma nova realidade que era na altura chamada a pobreza envergonhada. Quisemos fazer alguma coisa, procurámos na Câmara de Cascais, fazia sentido ir ao encontro desta realidade, se era uma realidade na nossa região, e nasceu a Cozinha com Alma em fevereiro de 2012 para dar resposta a famílias que estavam em dificuldades temporárias financeiras. Estas famílias nunca tinham passado por dificuldades, era a primeira vez que se encontravam nesta situação, usualmente ajudavam e pela primeira vez precisavam de ser ajudadas. Basicamente, no início foi sobretudo focado na disponibilização de refeições de um valor simbólico. Houve a preocupação da sustentabilidade do negócio e então abrimos um takeaway em que vendíamos refeições ao público geral e com o lucro das refeições era possível vender exatamente as mesmas refeições, mas a um valor simbólico aos clientes da Bolsa Social que tinham o nosso apoio. Rapidamente percebemos que queríamos ser um balão de oxigênio, que não era suficiente disponibilizar refeições. Era também fundamental criar todo um programa de acompanhamento e capacitação para que estas famílias saíssem da situação em que se encontravam. Obrigada, Cristina. Agora irei passar e pedir para o João Salvado apresentar-se um bocadinho do seu trabalho. Olá Inês, Olá, obrigado em primeiro lugar pelo convite, é ótimo estar aqui com vocês, estar mesmo que virtualmente é ótimo ouvir-vos, é ótimo rever caras de quem eu gosto muito. É assim, o meu percurso, penso que tudo começou
durante a faculdade. Portanto, eu fui, quer dizer, cofundador de dois projetos, dois projetos de voluntariado universitário em Moçambique, em São Tomé, ainda passei lá algum tempo e depois acabei por, estava a estudar Economia, acabei por me especializar um pouco, por ir fazer um mestrado em Gestão de ONGs e Desenvolvimento, em Londres, e depois, acabado o mestrado, abracei um projeto que me deu imenso gozo, o IES, durante 3 anos, quase 3 anos e meio, e portanto foi aí que estive muito ligado ao setor em Portugal e vi muitas coisas muito interessantes acontecerem naquela altura e depois, entretanto, quer dizer, eu sempre tive uma ligação muito forte à universidade, depois acabei por fazer o doutoramento em Estratégia e Empreendedorismo, um bocadinho mais lato, não tanto em empreendedorismo social, e neste momento dou aulas de empreendedorismo e de empreendedorismo social também aqui na Católica, ao nível do mestrado e ao nível da formação executiva. Portanto, eu acho que vem de muito de trás a minha ligação ao setor, e é uma ligação, quer dizer, muito forte e que sempre me emociona muito falar quando penso nestes últimos 10 anos em que estive próximo de pessoas que estão sempre a mudar o mundo, como é o caso da Cristina e do Frederico, por exemplo, e portanto é um prazer enorme estar aqui. Breve introdução em relação ao meu perfil. Muito obrigada, João. Agora, por último, o Frederico ia pedir só para fazer uma breve introdução à sua experiência nesta área também. Obrigada, Frederico. Obrigado, Inês. Obrigado também o convite pela Fundação e também, como a Carla falava, já nos conhecemos há alguns anos. No fundo, pronto, eu fundei a agência há 13 anos. Esta paixão pelo empreendedorismo social surgiu, talvez, não sei, há 14, 15 anos. Eu acho que não sabia o nome ainda, que se chamava-se empreendedorismo social. Tive a sorte de nascer numa família de empreendedores, de empresários, desde o meu tetravô, que eu me lembro, e por isso eu achava que era normal. Eu achava que era normal todos, porque eu nasci, pronto, ali na zona do Chiado, até perto de onde está a Inês, e a empresa familiar ali é uma empresa já centenária, e então a loja era a 30 segundos da minha casa. Então, muitas vezes, o meu jardim da infância, eu gostava muito era ir para lá. E então via o meu pai, pronto, e comecei a crescer, não é? No fundo, ia com o meu pai, aquelas coisas ao banco. O meu primeiro trabalho foi aos 12 anos, a receber contas, andava pelas zonas do Chiado e comecei o bichinho, que eu achava que era uma brincadeira, ou seja, para mim aquilo era um bocadinho brincar ao mundo dos adultos, que eu achava que aquilo ia ser o meu futuro, ou seja, era estar ligado aos outros também e pelo serviço, ou seja, um bocadinho a filosofia quase japonesa, não é, que servir é uma arte, não é, e às vezes nós temos que ser humildes e saber estar ao serviço, e que o empreendedorismo também tem esta arte também depois de levar a autonomia financeira das pessoas que trabalham, que dão o seu trabalho, não é, o esforço para depois também construir o seu projeto de vida. E daqui surgiu deste negócio familiar. Depois eu evolui, acabei por entrar, tive em gestão de empresas, mas já havia o bichinho, porque percebi que uma das coisas que era mais importante numa empresa eram as pessoas. De facto, fala-se muito hoje do capital humano, e falava-se, e esse bichinho fez-me mudar já para o ISCTE, para a gestão de recursos humanos, porque achava de facto que o meu futuro ia passar por empresas, e entretanto surgiu neste percurso, depois no ISCTE, o descobrir do empreendedorismo social, pronto, ou seja, foi através, por acaso, no meu caso, como empreendedor, e porque fui o primeiro empreendedor social da família, por situações familiares, até foi uma situação trágica, pronto, familiar, que acabei por perder pessoas muito importantes na minha vida, e que fez com que eu tivesse que reequacionar a minha vida. E nesse sentido eu descobri um bocadinho o propósito, que queria estar ao serviço das comunidades, queria estar ao serviço, como é que eu poderia usar os meus recursos, no fundo aquilo que eu estava, o investimento dos meus pais, para aprender e para estudar, e daí que surgiu, acabei por fazer um percurso depois ligado às revistas, Recursos Humanos Magazine, comunicação, eventos, depois acabei por tirar pós-graduação de marcas, acabei por depois de acabar no mestrado já de Economia Social no ISCTE, mas aí já quando fundei a agência em 2007, são 13 anos já de dedicação ao empreendedorismo social. Eu costumo dizer que quem quer esta área, ou seja, não conheça, não entra, porque depois já não consegue sair. Quem entra neste setor, quem entra na área de empreendedorismo social percebe, e eu acredito, sou daqueles que acredito que o empreendedorismo social, o negócio social é uma resposta para as crises e para todos os problemas, e como a Inês dizia, não é só as crises sociais também, são os problemas ambientais, são tudo aquilo que faz girar o nosso mundo. Por isso estou aqui de causa, de propósito de vida, de missão. Às vezes as pessoas perguntam também, será que foste tu que escolheste o teu propósito ou foi o propósito que encontrou a ti? Acho que foi um misto das duas coisas, é o estar ao serviço
e ao estar e perceber que há tantas pessoas em Portugal, de facto, tantos empreendedores sociais, e ter tido a sorte ao longo destes anos todos de encontrar pessoas fantásticas, como as que estou aqui neste painel, com o João, com a Cristina, com a Inês e com a Carla, e com tantos outros, não é? Que tem sido fantástico e a nível mundial é de facto uma área fascinante. Muito obrigada, Frederico, pelo teu testemunho. Agora passando um bocadinho mais para o debate, ia-vos começar por perguntar, se calhar um bocadinho a vossa perspectiva a todos, sendo que, fazendo um breve enquadramento, sempre que nós temos no âmbito das respostas sociais um modelo de cooperação, e sendo que o modelo português é até bastante original em termos europeus, na forma como o papel da sociedade se envolve e é fundamental na questão das respostas sociais. E aqui eu faço este paralelo um bocadinho para num ano em que Portugal tem a presidência europeia e que o pilar social da União Europeia vai ter um destaque tão importante num ano de pandemia, em que infelizmente nós conseguimos já vislumbrar que as desigualdades sociais já começaram, infelizmente, a serem cada vez maiores, e aquilo que se perspectiva para 2021, infelizmente, não é melhor de todo. E neste cenário, qual é que é, na vossa perspectiva, e se calhar vou começar com a Cristina, que é uma empreendedora que tem uma resposta social para a questão da pobreza, e na sua perspectiva, qual pode ser o papel do empreendedorismo social para esta crise que enfrentamos para os próximos anos? Nós já sentimos ao longo destes meses uma procura muito maior de casos já que resultam da pandemia, resultam do layoff, resultam de despedimentos, portanto, famílias que estavam perfeitamente equilibradas e que de repente se sentem muito fragilizadas. E muito fragilizadas num mundo que também nos fragiliza devido a toda esta envolvência. Portanto, nós na Cozinha com Alma tínhamos já duas respostas implementadas, o programa Acompanhar e o programa Capacitar, cada um com o seu público-alvo, e rapidamente, se não me engano, já em finais de abril, arrancámos com o nosso chamado Programa Coalma. Abrimos mais vagas, num momento em que estávamos com imensas incertezas, em que diariamente abrimos, não abrimos, porque nós somos uma loja aberta ao público, portanto, tivemos que gerir muita incerteza, e no meio disto também quisemos abrir um programa para apoiar estas famílias e dar resposta a pessoas que de repente estavam em necessidade. Portanto, abrimos 40 vagas, a juntar às 180 que já tínhamos. Abrimos outro tipo de respostas também para incrementar, no fundo, também as nossas vendas. Arrancámos com as entregas em casa que não tínhamos, as pessoas estavam com medo de sair de casa. Portanto, tivemos aqui muitas frentes e tudo isto vai ter que ser gerido no dia-a-dia. E o ano que vem ainda vai ser um ano de muitas incertezas, porque, para todos os efeitos, ninguém sabe, há muitas previsões. E o nosso propósito aqui vai ser continuar a gerir, tentar abrir mais vagas. Temos feito uma coisa que nós, de alguma forma, o nosso projeto é sustentável, de criarmos um modelo de negócio sustentável. É claro que temos parceiros que potenciam o nosso impacto na sociedade, e temos ido procurar parceiros para conseguir aumentar o número de vagas deste programa Coalma, que é um programa mensal, porque não podemos correr o risco de depois não assumirmos o nosso compromisso perante as famílias. E, portanto, o que nós queremos é apoiar o mais possível, aumentar a nossa produção. Temos feito tudo aquilo que nos é possível para apoiar e para ter resposta para aquilo que aí vem, porque temos noção que vem uma grande crise social. Muito obrigada, Cristina. Agora direcionava um bocadinho a mesma pergunta para o João, já na perspectiva de alguém que vem da academia. Na sua opinião, João, qual deve ser o papel do empreendedorismo social nesta crise financeira e social que estamos todos a enfrentar no momento e que, infelizmente, tem tendência a agravar-se nos próximos tempos? Eu acho que este problema do agravamento, quer dizer, coloca muitos desafios à nossa sociedade, não é? Portanto, quer dizer, em particular, durante esta pandemia, houve muitos problemas que ganharam uma saliência muito forte, como é, por exemplo, o caso da saúde mental, o isolamento dos idosos. Houve problemas
que ainda não apareceram, mas que a prazo vão aparecer e vão aparecer com mais força provavelmente do que o que nós estamos à espera. E aqui o empreendedorismo social, eu vejo o empreendedorismo social da forma mais lata possível. Eu vejo o empreendedorismo social como o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas que a sociedade ainda não conseguiu resolver, não é? E, portanto, o que eu acho que o empreendedorismo social, conceptualmente, pode trazer a este período bastante complicado que nós vamos agora viver, é precisamente em primeiro lugar, o refocar no problema, ok? Portanto, eu acho que, como o Frederico estava a falar, há aqui uma componente de missão do empreendedor social, das iniciativas de empreendedorismo social, que eu acho que vai ser muito importante durante os tempos que aí vêm, ou seja, o recentrar nos problemas, tentar perceber estes problemas com muita profundidade e depois pensar em soluções e inovar na forma como os vamos resolver. E uma vez mais, conceptualmente, o empreendedorismo social, se há uma diferença entre o empreendedorismo social e o empreendedorismo mais tradicional, é o conjunto de processos, o conjunto de recursos disponíveis ao empreendedor social para poder resolver e criar soluções interessantes para o problema. Portanto, eu diria que estes dois pontos, o refocar no problema, e vão aparecer muitos problemas, quando eu digo no problema, digo nos problemas em geral, e depois na possibilidade e na inspiração para criar soluções inovadoras para resolver estes problemas novos ou antigos que se vão fortalecer ou que se vão agravar. Portanto, eu vejo isto como a grande contribuição, eu diria, do empreendedorismo social neste contexto. Obrigada, João. É um bocadinho a perspectiva, de facto, de como é que a inovação pode dar respostas diferentes às respostas que já existem. E, no fundo, não estamos aqui a falar... o empreendedorismo social é um dos caminhos. Não, de facto, se o Estado conseguisse dar todas as respostas, não haveriam problemas sociais e seria ótimo para nós todos resolvermos, mas uma vez que não é suficiente, este papel realmente da sociedade e do empreendedor social na resposta aos problemas, trazendo a inovação neles, é de facto fundamental. Frederico, e para isso, puxava um bocadinho agora para ti, na tua perspectiva, o caminho do empreendedorismo social é de facto um caminho fundamental nos próximos anos para dar estas respostas inovadoras que o João referiu aos problemas sociais. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo que costuma ser o combustível, não é, para a mudança também, no fundo, é a paixão. E eu costumo dizer que a paixão dos empreendedores sociais aqui é muito importante, não é? É um combustível que, por norma, quando nós estamos a fazer o que gostamos, ele costuma ser um combustível que não tem fundo, ou seja, é um depósito sem fundo. E eu digo que os empreendedores sociais têm uma vantagem, e atenção, não, como a Inês como referias, não é quer dizer que o empreendedor social é melhor que um super-herói ou que vai resolver tudo. É assim, é verdade, nós não conseguimos resolver nada sozinhos. O empreendedor social tem, de facto, esta potencialidade, de facto, que é ver a rede, trabalhar em rede, potenciar os seus resultados, não é? Olhando para um problema e pensando em soluções, mas muito, eu acho que o nosso sucesso também tem a ver deste trabalhar em rede e usar todas as competências que existem, seja no Estado, seja nos parceiros, organizações civis lucrativas, seja no setor empresarial, e conseguir usar tudo o que existe de melhor em cada um destes setores para dar uma resposta a um problema. Normalmente nós falamos sempre a questão das soluções, não é? Que trazer soluções, e o João falava disso, cá está da inovação. A inovação pode ser incremental, mas pode também ser uma inovação, muitas vezes, que são inovações que é trazer respostas em pilotos para problemas concretos. Eu digo isto, por exemplo, nós, no caso da Agência de Empresas Sociais, quando começámos há 3 anos atrás, um dos problemas que nós vimos, de facto, era também em termos económicos, e foi na altura da crise também, 2008, ou seja, quando a agência surgiu. Porquê? Porque um dos problemas que vimos foi, de facto, também o grande número de desempregados, muitas vezes população jovem, e tivemos a população jovem mais capacitada de sempre em Portugal, não é? E infelizmente tivemos um grande desemprego jovem, e hoje em dia estamos a ter, e como a Cristina referiu também, a questão da crise do Covid, não é, que está cada vez mais estamos a sentir os sintomas do que foi este período todo, não é, de isolamento, e todo o período, não é, ligado ao confinamento também e ao desaceleramento da economia, o que está a provocar um grande, e que vai ser um bocadinho aquele tsunami que nós referimos, que vai-se vendo, e muitas vezes a pobreza envergonhada também acontece. Na agência nós temos uma rede de suporte que se chama Fábrica do Empreendedor, que é uma rede de espaços gratuitos, e cá está a ligação com o Estado. Nós temos financiamento dos municípios e também de fundos europeus e fundos nacionais, como as parcerias para o impacto, para a inovação social. Hoje, neste período de crise, nós temos estado a crescer, ou seja, hoje estamos com 12 fábricas do empreendedor a nível nacional. Cobrimos desde Valência do Minho até Lagos e Lagoa, que foi as últimas fábricas que abrimos agora há poucos meses. Ou seja, neste momento, o que é que
cá está quando eu falava da rede. Nesta fábrica, a pessoa, quando tu vais lá, sejas tu a pessoa que está desempregada, desde um jovem que está à procura de um extra porque defende a sua família e ficou toda sem trabalho e ele também quer contribuir, não é? Porque tem que assegurar e tem que assegurar os mínimos, não é? No fundo, para ter a comida em cima da mesa, até aquela pessoa que quer criar o seu negócio ou um negócio social. Ou seja, nós aqui acabamos por, nesta rede, hoje somos uma equipa de já quase 30 pessoas a nível nacional, ou seja, somos uma organização sem fins lucrativos, mas somos uma empresa social. E é um exemplo que eu costumo dar, ou seja, eu quando comecei nesta área, ainda hoje meus amigos muitas vezes não percebem como é que é a economia social, ou seja, como é que o empreendedorismo social, porque acham que é tudo voluntariado, acham que nós vivemos todos do ar, ou acham que os empreendedores sociais são ricos e que então têm tempo para se dedicar a uma causa voluntária sem receber nada. Eu digo, isto é mentira. Todos os jovens estão aqui, um empreendedor social, quando fundei a agência como cooperativa, foi para criar um negócio social. Eu tenho o meu posto de trabalho, tenho o meu ordenado, como quase as 30 pessoas, todos os meses nós temos que pagar os ordenados aos técnicos de emprego, de empreendedorismo e formação que estão ao serviço das comunidades. Soluções, inovações, por exemplo, nós, pequenas coisas, por exemplo, nós já dávamos alguma formação online. Quando surgiu esta questão do Covid, a partir de março, nós lançámos a formação, que tínhamos um ciclo formativo que se chama Desmarket, competências pessoais, sociais, tudo a ajudar a integração no mercado de trabalho e formações mais pequenas para as competências empreendedoras, como é que um microempreendedor dentro de um bairro pode criar o seu próprio negócio. Hoje em dia estamos a falar de projetos em Pequim Cascais, projeto de comunidade, em que colocamos pessoas de vários, com a Câmara, de vários bairros sociais, ou seja, municipais, e quando temos as pessoas a produzirem máscaras, a fazerem outro tipo de coisas, não é? Usarem os seus recursos e, no fundo, aqui o município e estas entidades a ajudarem a dar ferramentas. Por exemplo, agora estamos com um curso de formação de microempreendedorismo para um conjunto de maioritariamente mulheres e que estão a pegar nas ideias, começaram a costurar e a dar respostas e trazer também aqui fontes de rendimento extra. Ou seja, o empreendedorismo social é isto também, é estas microatividades, colocar em rede e, como eu vos digo, nós temos esta capacidade, por exemplo, o caso da Cristina, é ter negócios sociais. Por exemplo, que tu vais à Cozinha com Alma, a comida é excelente, não sei quem nunca comeu ou ainda não teve a hipótese de ir à Cozinha com Alma, a comida é muito boa e depois fala-se daquele fenómeno, não é, um bocadinho Robin Hood, que é que no fundo a Cozinha com Alma nem pode cobrar, as pessoas podem pagar e ajuda as que não podem pagar, dando-lhe preços a nível social, ou seja, o modelo também de negócio social, de empreendedorismo social, tem muito a ver com isto. Muitos jovens que já estão aqui a assistir hoje é pensar nisso, como é que eu posso criar o meu posto de trabalho, usando o empreendedorismo social como ajudar na minha missão e meu propósito de vida, mas também pensando na sustentabilidade. Ou seja, e eu acredito que nós somos uma ferramenta, e como Inês tu referias, não somos, mas nós somos uma ferramenta que bem utilizada e em conjunto pode ajudar em escalas até micro, ajudar a chegar ao macro. Obrigada, Frederico. E agora, aproveitando um bocadinho as tuas palavras, vou passar para a próxima pergunta, que é muita questão de... Nós, quando falamos de empreendedorismo social, falamos de empreendedores, não é? E falamos de empreendedores, qualquer empreendedor tem como propósito criar um negócio, seja ele social ou não, é um negócio e, como tal, estamos a falar de modelos, pelo menos, de sustentabilidade económica, que podem ter como foco o lucro e o lucro como forma também de sustentabilidade e de forma de criar mais impacto nos seus negócios, que é algo que, de facto, ainda muitas vezes tem que ser um pouco, como disseste bem, desmistificado, uma vez que as pessoas continuam a ter um mindset de que o empreendedor social é um bocado um ativista, um voluntário, e que na realidade atual cada vez faz menos e menos sentido. Que ainda haja este preconceito relativamente ao empreendedor social. E aí eu começo outra vez novamente pela Cristina, que também referiu no seu projeto a questão da sustentabilidade do modelo do seu projeto. E Cristina, pegando um bocadinho aí, queria que nos falasse um bocadinho como é que foi pensado o modelo de negócio da Cozinha com Alma. Portanto, a Cozinha com Alma foi criada como um negócio que, by the way, é social. Portanto, tudo foi feito o estudo de viabilidade económica, tudo foi feito como numa empresa, como qualquer negócio faria, só que aqui a diferença é que o lucro é aplicado numa bolsa social que vai apoiar famílias, Portanto, mas aqui, no fundo, é uma empresa. Nesta altura, a Cozinha com Alma tem 29 colaboradores, mas também tem 60 voluntários a ajudar na cozinha e na loja e tem 40 voluntários a ajudar no programa de capacitação.
mas tem 29 colaboradores, pessoas assalariadas a trabalhar. Portanto, igual a uma empresa. Não temos de ter vergonha de ter lucro, não temos de ter vergonha de pagar ordenados, de ter pessoas satisfeitas, de gerir os nossos recursos humanos, de fazer avaliações, tudo se passa. Nós temos comissões, temos uma comissão de vencimento, temos uma comissão estratégica, temos uma comissão de bolsas sociais, chamamos pessoas externas à Cozinha com Alma para nos ajudar a gerir o projeto e todo o negócio de forma mais profissional possível. E eu acho que só assim é que se consegue levar tudo a bom porto. No início, quando no arranque eram três pessoas, era uma coisa muito familiar, que continua a ser, apesar de ter crescido, mas era muito familiar e era mais fácil de gerir de uma forma mais, não diria caseira, mas mais simples. Mas com o correr do tempo foi necessário criar todos estes instrumentos que nos obrigam a gerir como um negócio, porque tem que ser, só assim é que vamos conseguir. E ao fim de 9 anos, realmente todos os anos temos tido crescimento, vendemos mais, temos mais famílias apoiadas, criamos impacto, temos mais parceiros que nos ajudam a criar mais impacto. Trabalhamos muito em rede com todas as outras instituições e eu acho que isto é fundamental. Todo o nosso programa de capacitação e de acompanhamento, nós muitas vezes vamos buscar outras instituições que já fazem, nós não precisamos de fazer, é trabalhar em rede. Eu acho que isto é fundamental também. Portanto, se calhar e com certeza que há diferenças, mas no fundo, se calhar é chamar nomes diferentes, no fundo, do negócio tradicional, diria eu. Muito obrigada, Cristina. Eu acho que é muito importante realmente ter empreendedores como a Cristina, que é um exemplo para o caso, em que desmistificam claramente e falam do seu projeto como uma empresa e que foi pensado como uma empresa desde o início, com modelos de viabilidade económica, etc. E agora, passando um bocadinho para o João e para a sua experiência também enquanto professor João, e uma vez que estive também no IES, e eu muitas vezes, o IES é parceiro da Casa do Impacto e mesmo com o Carlos eu tenho conversas acerca disto, que já estamos às vezes num passo à frente, que é, nós já não nos preocupamos tanto, para nós já é assumido que qualquer empreendedor social e qualquer negócio social é um negócio, ponto, e como tal, como qualquer outro negócio, visa ao lucro. No entanto, é um negócio com propósito. É essa talvez a diferença base relativamente aos outros negócios. E para si, e na sua experiência enquanto professor e que lida com jovens e com alunos, nós muitas vezes dizemos que o grande desafio dos próximos tempos é todos os empreendedores perceberem cada vez mais que quando se cria uma empresa, o propósito tem que estar lá. Ou seja, nós já estamos a falar num futuro em que já não falamos de negócios sociais e negócios por si só, já falamos num futuro em que nós imaginamos que qualquer negócio tem que incorporar no seu modelo de negócio ou no seu o propósito e o propósito de impacto social ou ambiental. Qual é a sua perspectiva acerca disso? Eu acho, assim, eu acho que conceptualmente há muitíssimo debate ainda em conseguir uma pessoa um professor de uma escola de negócios que dá aulas de estratégia, etc., ainda tem dificuldades em perceber o que é isto do empreendedorismo social, porque é muito difícil tentar perceber quais é que são de facto as diferenças, principalmente numa época em que tudo se está a hibridizar, não é? Nesta época os negócios que eram tidos como mais tradicionais, hoje em dia, se não têm um propósito, como a Inês estava a dizer, dificilmente sobrevivem e adquirem os recursos e atraem as pessoas certas, etc. A sociedade civil, por outro lado, as instituições que se calhar eram tidas como menos sustentáveis financeiramente, se hoje não têm um modelo de viabilidade económica, então também dificilmente sobrevivem no longo prazo. Portanto, há um processo de hibridização que dificulta esta dicotomia ou esta diferenciação de conceitos entre um e outro. Eu acho que aqui, sinceramente, acho que a grande
a grande diferença tem a ver com o propósito, tem a ver com a tipologia de problemas que resolvem. Porque as empresas tradicionais também resolvem problemas. Portanto, se elas não tiverem a resolver problemas nenhuns, também não vão ser sustentáveis no futuro. Portanto, elas têm que resolver problemas. Agora, a tipologia de problemas que elas resolvem é um bocadinho diferente. Eu acho que essa, sinceramente, é a única diferença material entre um empreendedor mais tradicional, se é que podemos usar este tipo de nomenclaturas, e um empreendedor menos tradicional, um empreendedor social ou ambiental. Eu acho que depois este propósito e esta tipologia de problemas traz algumas coisas que são diferentes a nível interno na organização ou na solução. Por exemplo, a Cristina estava a falar do envolvimento de voluntários, não é tradicional uma empresa mais tradicional, uma consultora, um banco, ter voluntários a trabalhar. Não é? Portanto, aqui entra a grande vantagem do empreendedor social porque resolve um problema que interessa ao outrem, não só à pessoa que tem o problema, mas também a outras pessoas que estão à volta dessa pessoa, quer outras empresas que se preocupam, quer o setor público, quer outras organizações da sociedade civil, então consegue desenvolver modelos muito inovadores e um bocadinho diferenciados. Não é? E aí é que eu acho que as grandes diferenças se traduzem no dia-a-dia das organizações. Portanto, é muitíssimo normal, por exemplo, um empreendedor social servir um público, ou um beneficiário, ou um cliente, ou o que quer que seja que nós chamamos, que se calhar não tem a capacidade de pagar pelo serviço que está a receber. Não é? Portanto, e depois aí vai ter que se começar a inovar em toda a arquitetura da solução, quer seja através da diminuição de um custo, porque há um conjunto de voluntários que podem entrar e colaborar, quer seja um parceiro público que agora financia parcialmente uma atividade, quer seja um espaço que eu posso utilizar e que não pago o custo total. Portanto, há aí uma certa arquitetura no modelo de negócios que o empreendedor social tem acesso e que normalmente o empreendedor tradicional tem menos acesso. E daí é que eu acho que vem o grande potencial inovador que o empreendedorismo social pode trazer aqui e que diferencia, no fundo, depois toda a atividade que é desenvolvida, os processos e como é que a solução é implementada na prática e como é que cria valor na prática, às vezes para públicos em que seria muitíssimo difícil imaginar uma solução tradicional, porque o modelo de negócio das soluções mais tradicionais é eu produzo alguma coisa e vendo a essa pessoa. Se essa pessoa não pode pagar, o meu negócio acaba. Não é? No empreendedorismo social não é bem assim. Portanto, eu posso estar a servir um público que não tem necessariamente capacidade de pagar, mas tem um problema, mas com base com as peças todas que têm à minha volta, eu consigo fazer uma coisa diferenciada. E eu acho que é essa a grande diferença que pode haver nisto. Agora, a viabilidade económica, que não implica receitas do mercado, é uma coisa que tem que estar sempre na cabeça do empreendedor. Se ele está preocupado, e que normalmente está na cabeça do empreendedor, porque se ele está tão preocupado com aquele problema, ele não quer criar uma solução que não é sustentável a nível dinâmico, a nível de longo prazo. Portanto, isto está na cabeça do empreendedor. Às vezes, as estratégias, os modelos de receita, as estratégias a tipologia de fontes de receita não são as mais tradicionais. E, às vezes, essa combinação é que torna a solução importante. Uma coisa que o Frederico e a Cristina falaram, que é uma coisa muito, muito importante, é o empreendedor social, o empreendedorismo social, normalmente tem este papel agregador na sociedade. Normalmente eles conseguem falar com muito mais agentes, conseguem falar com o setor privado com facilidade, conseguem falar com outros empreendedores, conseguem falar com o setor público, conseguem falar com o beneficiário pela proximidade que tem. E este papel agregador é um papel também muitíssimo importante do empreendedorismo social e que vai ter um papel muito, muito importante porque esta agregação de esforços vai ser necessária no curto prazo. Não é? Obrigada, João. Frederico, agora passando a ti a palavra, qual é a tua perspectiva acerca disto? Inês, é assim, João, concordo e acho que aqui foi de facto muito interessante os vossos testemunhos e é o agregar disto. E é engraçado, que eu acho que o empreendedor social também tem que pensar nisso, que é muitas vezes o nosso cliente, e quando o João falava disso, que o cliente final pode não pagar, no caso das fábricas do empreendedor, o cliente final não paga, ou seja, estamos a falar de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão numa situação económica complicada, em risco de exclusão social, muitas delas, outras não. E por isso o nosso cliente, neste caso, por exemplo, das fábricas do empreendedor, são os nossos parceiros, são os municípios, não é? Porque nós entregamos resultados, ou seja, entregamos o impacto, ou seja, como é que nós recebemos ou somos pagos, financiados.
através do modelo de entrega de relatório, com todos os resultados, por exemplo, eu digo sempre, nada vem, as pessoas muitas vezes vão lá, isto é gratuito, ou seja, isto não custa, tem um custo agregado, mas ele não paga, ou seja, é pago por os investidores, financiadores, em muitos casos nós temos sempre parceiros para o impacto, há um financiador, não é? E depois também existe um investidor social, neste caso a figura do município. Isto para dizer que, ou seja, nós temos mais que um cliente, muitas vezes o empreendedor social tem mais do que um tipo de cliente, como o João referia, muitas vezes o típico, não é? Produzimos, vendemos, não é o mais comum, ou seja, na área de empreendedorismo social, porque no nosso caso, o nosso principal cliente é o município, neste caso, quando é uma família empreendedora. O nosso destinatário, o beneficiário, o cliente, no fundo, recebe o nosso serviço, os técnicos de empreendedorismo ou de emprego, não é? A formação que é gratuita para ele, mas para o ajudar no quê? Na integração económica, que ele possa, de facto, ou integrar-se no mercado de trabalho, e no fundo como é que nós temos? Nós temos métricas a integrar aos nossos clientes, seja o número de pessoas colocadas em emprego, não é? No fundo que estavam desempregadas, seja o número de pessoas que criaram o seu negócio, seja o número de atendimentos. Para te dizer que, por exemplo, nós até 2019, e não tenho em 2020 os dados, nós tínhamos feito mais de 58 mil atendimentos. Estamos a falar aqui de mais de 10 mil pessoas atendidas e estamos a falar que a nossa taxa de sucesso normalmente é de 20%, a taxa de empregabilidade. Ou seja, colocámos mais de 2020 pessoas, isto em 2019. Já ultrapassámos brutalmente agora este número, infelizmente também em 2020, porque a taxa de desemprego aumentou, claro, mas também existem menos ofertas de emprego. Ou seja, também temos aqui que o empreendedor social não pode inventar, se o tecido económico está fragilizado, o empreendedor social pode ajudar e faz aqui a rede, a ponte. Nós fazemos a ligação entre a empresa que tem uma necessidade de contratação e as pessoas que estão desempregadas, muitas vezes numa situação mais fragilizada, como o João tinha referido há pouco, a questão até muitas vezes da saúde mental. Muitas pessoas estão a passar por fases muito complicadas, está a gerar depressões, está a gerar todo um conjunto de doenças, infelizmente, que vamos também ter agora no curto prazo de tempo também, que pode ser uma oportunidade para os empreendedores sociais também, ao nível de negócios, de projetos para resolver problemas de saúde mental. Eu acho que é assim, aí cá está o empreendedor social, que tem esta visão de tentar então encontrar uma solução, mas nunca podendo esquecer o impacto, não é? A tua casa, não é? No fundo, a casa do impacto, ou seja, o impacto é a nossa medida, ou seja, eu não vendo nada, quando vou vender, e eu vendo, atenção, um empreendedor social tem que ser um vendedor. Eu todos os dias vendo a presença da Câmara, vendo a vereadores, não é? E também vendo a empresas, porquê? Às vezes as pessoas esquecem-se disto, mas eu adoro a área comercial, ou seja, um empreendedor social tem que ser o melhor vendedor. O empreendedor social não pode ser, eu estou a fazer o bem e só quero o bem da sociedade. Claro que quero o bem da sociedade, mas eu tenho que ter um projeto que seja sustentável e que ele se possa replicar no futuro. Se eu faço tudo de uma forma gratuita, eu depois não consigo também gerar e pagar os ordenados da minha equipa. Ainda existe hoje em dia um grande problema na área social, ou um desafio. Nós falamos em desafios. Muitas vezes, e como eu trabalho muito, nós trabalhamos muito com o setor municipal e não só, às vezes vê-se a economia social como oferece um produto ou um serviço com custos mais baratos, ou seja, mas a questão é que nós entregamos qualidade. Nós temos equipas fantásticas, por isso nós também temos que lhe pagar vencimentos também adequados, temos que criar, como a Cristina dizia, condições para ter uma equipa satisfeita, realizada, que também está a cumprir o seu propósito de missão para uma organização da economia social, mas para a sociedade. Ou seja, eu acho que aqui também o próprio setor público tem que valorizar a economia social, perceber que nós fazemos um trabalho muitas vezes em bairros, em situações mais desafiantes, onde existe muito conhecimento e sabedoria, ou seja, estes técnicos estão ali no terreno, como o João dizia, estão muito próximo da comunidade. Nós estamos muito próximos, ou seja, nós trabalhamos muitas vezes negócios sociais micro, coisas pequenas, pessoas estão no bairro e que de facto aquilo pode fazer diferença, não é? Na vida da pessoa, dela poder pôr comida em cima da mesa. Não estamos a falar de um projeto que não se vai ver ou vai ver daqui a 3 anos. Estamos a falar de coisas muito pequenas e pessoas muitas vezes com uma vontade enorme de fazer coisas, mas que têm poucos recursos económicos, poucas competências, e aí também passa o nosso processo e o nosso trabalho de empreendedores sociais de capacitar e de formar estas pessoas, ajudá-las a que elas tenham acesso, e hoje em dia é fantástico, por exemplo, no caso da Casa do Impacto, consegue ter capital, não é, para no fundo apoiar empreendedores sociais que estão a arrancar. Antigamente, eu costumo dizer, não é, quando há 13 anos fundei a agência, não havia quase nada, as pessoas nem sabiam o que era empreendedorismo social. Hoje em dia temos de facto várias organizações, temos conhecimento, ou seja, hoje em dia temos também a academia, que estuda também e trabalha o empreendedorismo social. Acho que temos as condições reunidas para ter, de facto, e um país que tem tido muito apoio, eu acho que a nível também do governo e a nível político também, cada vez mais se dá valor, e por isso eu acho que nós temos as condições reunidas para poder ter sucesso. A questão é que, como em qualquer empreendedor social ou empreendedor que cria o seu negócio, existe o medo, não é? Existe o medo às vezes de avançar, porque nós sabemos que existe um conjunto de responsabilidades económicas, financeiras. Nós sabemos que mesmo uma organização de economia social tem toda a pagar, não é, toda a parte de fiscal, toda a parte social, todos os custos e o risco que existe em qualquer negócio. Eu acho que nós temos, mesmo como empreendedores sociais também, perceber que existe, e é um desafio grande, ou seja, porque nós temos que estar sempre preparados para
inovar, pensar em soluções, estar junto das comunidades, trazer, não é, respostas, mas depois também temos que ter esta capacidade, como é que vamos gerir a parte financeira e económica, que sabemos que é sempre um meio mais curto, nós sabemos que a parte do dinheiro é sempre a parte mais e então eu costumo dizer que o empreendedor social tem que fazer omeletes, às vezes é quase sem ovos, eu costumo dizer que é cheirar a ovos, mas temos de trazer as soluções, porquê? Porque temos poucos recursos económicos e temos que maximizar os recursos que temos, por isso aqui eu acho que há um balanço, como vocês falavam aqui, esta é uma lógica híbrida, e costumava-se até dizer aquela brincadeira, não é? Quase um empreendedor social tem que ser um Richard Branson, não é? Inovador, mas tem que ter aquela parte da Madre Teresa, não é? Que ao mesmo tempo da compaixão e de estar ao serviço e resolver o problema com o propósito, mas isto é um híbrido, ou seja, este setor de facto, e aquilo que nós temos vindo aqui a referir, que é muito importante, os jovens hoje não podem pensar, eu não vou para esta área, ou só vou para esta área porque é uma área mais feminina, ou seja, que há muitas mulheres, é verdade, na agência estamos a falar que maioritariamente temos se calhar 80% de mulheres, 20% de homens. E existe ainda uma conectação com o setor social, ainda está muito ligado aos serviços sociais, às mulheres. Mas cada vez mais, porque o homem tinha aquela ideia, e atenção, não vendo aqui a questão do homem e da mulher, mas ainda existe aquela coisa de fazer só o bem. Mas nós temos de ter o duplo chapéu. E eu acho que os empreendedores sociais cada vez mais estão a ser formados e têm academia e têm todo este conjunto de entidades que estão a ajudá-los também a ultrapassar alguns preconceitos que existem. Porquê? Porque é mais um negócio. Agora, com o propósito de fazer o bem, mas de facto, cá está com o chapéu também de empreendedor, de empresário, e ver os problemas, não é, que existem, encontrar soluções e criar sustentabilidade e trabalhar com todos os setores. Nós hoje em dia temos projetos também com as empresas multinacionais, a fidelidade, ganhamos um programa com a fidelidade e investimos para aqui fazer a certificação da qualidade. Ou seja, a Diageo, outras empresas também que estão a querer fazer projetos de responsabilidade social, cada vez mais o projeto social também tem que chegar a estas empresas que não têm conhecimento muitas vezes no setor social, trabalhar, ou seja, junto da comunidade e que procuram as empresas sociais, na economia social, para levarem este conhecimento e este trabalho que eles não chegam lá. Ou seja, o empreendedor tem que também tirar este chapéu, às vezes, que no passado agora já não existe, que era que as empresas, não, que são aqui os malfeitores porque são virados para o lucro. Não, mas nós temos virados para o lucro social, para o impacto, e temos que ajudar, as empresas também se querem ajudar, nós temos que ser esta ferramenta, não é, os pontas de lança no terreno a trazer as soluções. Obrigada, Frederico. Agora, como já nos estamos a aproximar no final da sessão, iria pedir para cada um de vós, uma vez que estamos essencialmente a dirigir-nos a jovens que estão a frequentar o ensino secundário e superior, e que a própria Fundação da Juventude, com este evento, pretende impulsionar o empreendedorismo jovem em Portugal, e nomeadamente no nosso contexto aqui, estamos a falar de empreendedorismo social. Iria-vos perguntar, a começar novamente pela Cristina, que mensagem é que deixariam para quem nos está a ouvir e que poderá ser um potencial empreendedor social, e na vossa experiência pessoal, que mensagem é que deixariam para realmente dar de alguma forma uma motivação aos jovens que nos estão a ouvir? Cristina, começava por si. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é fundamental é perceber o que é que vamos fazer, qual é o problema que queremos resolver e se esse problema é uma realidade. Porque eu posso gostar muito de amarelo, mas se ninguém gosta de amarelo, se calhar vou ter que escolher verde. Portanto, eu acho que isto é o primeiro passo, por mais que gostemos muito de fazer alguma coisa, perceber se de facto faz sentido. Porque senão, logo à partida, a ideia pode ser muito boa, mas se não a validarmos perante o mercado, perante, neste caso, as câmaras, que nos podem ajudar muito a validar os problemas sociais, temos de ter a certeza que estamos a trabalhar na direção certa. E a partir daí é construir, ser muito resilientes, saber que é um percurso em que vai haver nãos, que faz parte, que vai haver problemas que não são problemas, porque vamos encontrar soluções e, portanto, olhar para tudo de uma forma sempre muito positiva e, sobretudo, querer muito e ter muita vontade de fazer. Portanto, eu acho que estando conjugado o ter o propósito certo, a vontade certa, querer criar um impacto, eu acho que isto são pontos muito críticos para conseguirmos
fazer as coisas e fazer acontecer as coisas. Temos a nossa lição bem estudada quando vamos falar com potenciais parceiros, temos uma apresentação bem feita, sermos claros. Tudo isso é muito importante para conseguirmos, porque sem parceiros no arranque vai ser impossível. E acreditarmos, é fundamental acreditarmos naquilo que queremos fazer, acreditarmos na solução que temos para o problema, acreditar em nós e acreditar nos outros. Muito obrigada, Cristina, foram excelentes conselhos. Obrigada. E assim passo agora ao João. Obrigado, Inês. Sabem que eu acho que os empreendedores têm uma característica muito, que há muito suporte científico para ela, que é a questão de estarem atentos. Os empreendedores são muito atentos em relação às coisas que se passam à volta deles. E normalmente a solução que eles desenvolvem é algo que os está a amassar, que os está a deixar incomodados. Portanto, eu acho que uma das coisas que eu vos convidava e vos motivava a fazer é estarem de facto atentos ao que se passa à vossa volta, ok? E tentarem perceber o que é que vocês podem fazer para arranjar alguma coisa que não esteja a funcionar tão bem como vocês gostariam. É esse o primeiro passo, vai ser sempre por aí, por alguma coisa que está no exterior de vocês, que vocês querem resolver e para a qual vocês vão desenvolver depois uma motivação especial para tentar resolver esse problema. E depois, eu acho que duas coisas que vocês podem quase imediatamente a seguir, não agora, porque agora acho que se vai almoçar e depois há mais sessões à tarde, é procurarem e selecionarem 3 ou 4 destes grandes empreendedores sociais que nós temos e vejam como é que eles falam. Vão ao YouTube, procurem e vejam como é que eles falam. Vão à página da Casa do Impacto, muitos deles estão lá e vejam como é que eles falam, vejam como é que eles desenvolveram as soluções deles, observem como é que funciona. E depois, acho que uma coisa que qualquer um pode fazer hoje em dia é bastante mais fácil que talvez no passado, é procurar desenvolver um bocadinho de competências nessa área, ok? O IES oferece bootcamps, a Casa do Impacto tem a certeza que oferecerá também pequenos eventos de formação. Nós próprios aqui na Católica fazemos algumas coisas na área da formação. Procurem instruir-vos um bocadinho sobre esta área em especial. Eu acho que encontrarão muita coisa, portanto eu acho que, resumindo, acho que é estar atentos ao que está à vossa volta. Procurar inspiração em grandes exemplos que nós temos, portugueses que estão muito próximos de vocês e que estão muito próximos a nível de contacto, vocês podem rapidamente entrar em contacto com eles e depois procurar desenvolver algumas competências já para perceberem do que é que se trata. Acho que são estes 3 conselhos que eu daria agora. Muito obrigada, João. E não esquecendo que as universidades têm um papel também fundamental para demonstrar que realmente o empreendedorismo social é um caminho. Muitas vezes os jovens quem está a acabar um curso superior se calhar não pensa de imediato e que é de facto um caminho extremamente viável e que eu acho que acima de tudo, acho que todos, a Cristina, o Frederico, todos aqui falaram de uma coisa que é trabalhar com propósito, realmente dá-nos muito mais energia para virmos trabalhar todos os dias e eu acho que isso é algo que o empreendedor social tem no seu ADN e que é fundamental também. E agora, para terminar, peço ao Frederico quais são os teus conselhos que deixas aos jovens que estão aqui a assistir para serem empreendedores sociais. Primeiro, ouçam os conselhos que o João e a Cristina e a Inês falaram, porque foram grandes conselhos. Eu acho que o papel aqui não é depois de ter aqui grandes conselhos, acho que foi eu próprio também já olhei para eles e tive, tenho que outra vez fazer. Eu acho que uma das coisas também é sempre, nós nunca acharmos que já sabemos tudo. Eu acho que o empreendedor e vocês que estão nesta fase, às vezes estão na faculdade, estão a acabar os vossos cursos, tiveram muita formação, não é? Muita sabedoria, conhecimento, e muitas vezes só que o conhecimento, para se transformar cá está na sabedoria, tem que se ter a experiência. Por isso o que eu vos aconselho é fantástico, vocês tiveram essa oportunidade que já muitos outros jovens, infelizmente, não tiveram a oportunidade de se calhar estar na faculdade, estar a estudar, ter tido a hipótese dos vossos pais terem ajudado a investir e muitos que são vocês a estudar também e que estão a trabalhar por conta própria, muitas vezes a fazer um investimento em vocês próprios. Por isso a primeira coisa também é muito isto, participem também em todos os eventos, como os que já estão aqui hoje já estão a fazer diferença. Quem veio agora e que investiu, porque o tempo é dinheiro, e qualquer empreendedor, seja empreendedor social, o seu tempo é dinheiro. Por isso, escolham muito bem onde é que investem o vosso tempo. Ou seja, quando investirem, e hoje há muita formação,
há muito conhecimento a circular pela internet, por todos os meios, mas escolham aquilo que vai transformar esse conhecimento depois em sabedoria. Como é que ele se transforma em sabedoria? Transforma-se com a experiência. A experiência, aconselho-vos a experimentar, a participar. Têm uma ideia para um problema, acham que é inovadora, há uma solução. Quem é que já faz isso? Vão analisar o mercado, vão analisar o setor da economia social, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Podem acrescentar algo? Não. Existem instituições que já o estão a fazer bem. Posso fazer voluntariado? Ainda aqui hoje falámos que não todas as instituições temos, e hoje nós temos muitos voluntários também, sejam jovens universidades que estão a fazer estágios. Tentem, nas áreas que vocês gostam e que sentem que têm algo a acrescentar, a contribuir, não é, para resolver um problema social ou que seja ambiental, vão, e como o João tinha dito, estudem, analisem, no fundo, pessoas já estão a fazer, não é? E às vezes há uma coisa que nós esquecemos, que é, de facto, a importância do networking. A capacidade de nós, de facto, falarmos, temos mentores, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, não é? As pessoas escolhem, não é? Hoje em dia também, já em Portugal, já há muito esta metodologia agora da mentoria. Escolham mentores pessoas que vocês considerem também como referências neste setor ou noutros, e muitas dessas pessoas estão abertas, de facto, também a poder-vos aconselhar. Gostam de partilhar também aquilo que elas, ao longo do seu trabalho, têm vindo a aprender. Por isso também aconselho muito, eu acho que esta questão, o voluntariado é muito importante. Vocês, para começarem, para sentirem o gosto de estarem no terreno, perceberem se é isto mesmo que eu quero ou não. Eu acho que quando se entra, eu costumo dizer esta, como eu volto a referir, quando se entra neste mundo é muito difícil sair. Quando nós encontramos, de facto, o propósito da nossa vida, há pessoas que andam a vida toda à procura desse propósito. Hoje fala-se muito do propósito, não é? Há uns anos atrás ninguém falava disto. O propósito de encontrar no meio do meu talento, não é? Da minha paixão, do meu saber, daquilo que eu estou a fazer, encontrar no meio disto tudo. Os japoneses falam do Ikigai, ou seja, encontrar o meu Ikigai, que é no fundo estar ao serviço da comunidade, mas fazendo, por isso é que eles dizem que eles não se reformam, não é? Porque eles trabalham no que gostam até morrer. Ou seja, eu não tenho que me reformar. Não estou a dizer para vocês não irem receber, se não houver reforma no vosso tempo, mas, ou seja, se eu encontrar aquilo que eu gosto, né, vocês cá já ouviram muito falar, quer dizer, então, desde que eu encontrei aquilo que eu faço, nunca deixei de trabalhar. Porquê? Porque nós não vemos isto como trabalho. Digam-nos uma coisa, se eu visse isto como trabalho, se cá já há muito tempo tinha saído deste setor. Eu não vejo como trabalho, vejo isto de facto como eu estou a construir o meu projeto de vida. Isto faz parte da minha evolução pessoal e profissional. Às vezes nós falamos aqui muito da separação entre a vida pessoal e profissional. Vão ver que os empreendedores sociais têm muita dificuldade às vezes em distinguir isto, e porque às vezes temos a dificuldade da gestão dos horários. É importante, o conselho que eu vos dou também de facto é encontrando aquilo que vocês querem seguir, este caminho, não é um caminho tão fácil às vezes, é um caminho que vai ser sinuoso. Mas acham que tinha piada encontrarem? Vejam lá, imaginem que vocês tinham o final da meta e vocês agora, com 19 ou 20 anos, já tinham, sabiam que a meta era ali, agora encontravam, acabava a corrida. Não tem piada nenhuma, quer dizer, a vida faz isto. O empreendedor social, vou-vos dizer que é isto é tipo um autódromo, não estou a dizer que é o autódromo agora do lado de Portimão, como nós temos agora quando foi do nosso Miguel Oliveira, que também é uma alegria, não é? Mas cá está, vocês vão ver, até analisar o Miguel Oliveira, ele fala disso, do trabalho, da dedicação. Ser empreendedor social também vai passar por isto, vai passar por muita dedicação, muito trabalho, muita entrega, como vocês fizeram em faculdade, como vocês tiveram para concluir o vosso curso. Ser empreendedor social é para sempre, é como se costuma dizer, que é como um médico, quando tira um curso, ele tem que estudar sempre. Ser empreendedor social também é isso, vocês vão ter que estar sempre a estudar, no sentido que não é, encontrei uma solução para este problema, acabou aqui. Infelizmente tenho a dizer que não acabou ali. Quando encontrar a solução para aquele problema, vai surgir outro. E se calhar vocês, quando descobrirem a solução para esse problema, vão perceber que existem mais problemas que vocês querem resolver. Por isso o que eu vos digo é, acima de tudo, estarem em forma mental, física, espiritual, encontrarem o que vocês gostam de fazer também, além deste propósito, porque toda a gente está à espera de vocês, muitos, vossos pais, a família, não é? O que é que ele vai fazer? Investimos tanto, não é? E agora, e se eu falhar? E se eu não encontrar? Não se preocupem. Falhar faz parte, é a experiência. Nós temos que falhar muitas vezes para conseguir chegar àquilo que queremos. Nos Estados Unidos há muito essa política, não é? Um empreendedor que não levou 7 empresas à falência, eles não os consideram. Em Portugal éramos considerados horrível, então empreendedor. Agora, eu acho que é isso, temos de deixar medo de falhar. Não tenham medo de falhar. O sucesso só vem depois de vocês experimentarem. E o sucesso já está a acontecer hoje. Vocês estão aqui, ok? Por isso o meu último conselho é continuem o resto do dia a ver, e amanhã também, estas sessões com fantásticos oradores que vão estar aqui também, e a tentarem aprender um bocadinho daquilo também que tem sido a experiência de todos estes que dedicam a vida ao seu propósito. Obrigada, Frederico. Agora, como já estamos em cima da hora de fecho, a única mensagem que eu acho que todos foram excelentes conselhos aqui que os nossos oradores deixaram a todos os que nos ouvem. Peço apenas para não se esquecerem que, de facto, infelizmente, a questão das desigualdades sociais e os desafios sociais, apesar de terem sido uma realidade sempre ao longo dos séculos, não estou a dizer que é uma novidade, mas infelizmente nos próximos
anos vão ser um dos grandes focos, penso que da sociedade e do mundo no geral, e portanto vejam que a resolução dos problemas sociais são também aqui uma oportunidade de futuro para todos vocês que nos ouvem, e que eu acredito muito que vão haver imensas oportunidades e imensos apoios para quem realmente ousar trazer soluções inovadoras para estes problemas. E por isso, como o João também falou e bem, vejam o nosso site, por exemplo, da Casa do Impacto, dos nossos parceiros, IES, AMAZE, há imensos programas de capacitação, de aceleração e de oportunidades de investimento para quem realmente quer seguir este caminho. Portanto, deixo-vos o desafio de olharem para estes sites e perceberem onde é que vocês podem contribuir. Neste momento, por exemplo, também temos uma call que foi lançada no Web Summit. Algo que eu queria deixar aqui, é muito interessante quem esteve no Web Summit perceber que todos os painéis, eu diria que 70% dos painéis do Web Summit este ano tinham como propósito a questão de resolução de problemas sociais e ambientais. Quase todos tocavam lá, o que significa que para um evento como o Web Summit, que é o evento do empreendedorismo, significa que até eles já estão a olhar muito para esta tendência que é o empreendedorismo social e o empreendedorismo de impacto. E queria agradecer a presença de todos os nossos oradores e dizer-vos que há um chat que está disponível e que a qualquer momento podem adicionar perguntas e questões, e convido-vos também a visitarem os stands dos projetos que estão presentes neste concurso, e as sessões de discussão e de debate retomam às 15 horas. Portanto, muito obrigada uma vez mais, João, Frederico e Cristina, pelos vossos excelentes contributos, e espero ver-vos em breve a todos. Muito obrigada e boa tarde.